só purê. Deus nos chama a gente para ser purê é quando a batatada tudo está misturada com sal. Para isso tem que arrancar a casca. Irmão, vou te falar um negócio para você. Existem umas 5, 6 cidades hoje no mundo que estão convertidas completamente. E todas elas começaram com a unidade dos pastores. Todas. Eu disse naquela época, essa cidade é berço de um avivamento para todo o estado de Minas Gerais. Deus tem algo específico com essa cidade. E vocês são profetas. Vocês podem atrair a glória de Deus, que mudará não somente a história dessa cidade, mas mudará a história desse estado. Desse estado. Por quê? Porque tem um ministério especial, pastor. E Deus está nos chamando para uma atitude. Porque a vida cristã é feita de atitudes. Ou vamos ser mais um, ou faremos a diferença. E para fazer a diferença, o segredo é desatar esse muro de contenção, onde o inferno se levanta e diz: aqui você não passa, daqui você não passa. Desatar esse muro de contenção e entrarmos nessa dimensão onde o fogo é permanente, o milagre é contínuo e constante, onde haverá a vara de Arão que floresceu, a aceleração, haverá uma maná, uma palavra rema diária, e onde haverá, entenda, a provisão. A provisão. Para que seus sonhos, seus projetos, que são do seu coração, se tornem uma realidade. Precisa sim. Se você não precisa, você precisa de uma coisa: você precisa ajudar aqueles que necessitam de ajuda. Então, de uma maneira ou de outra, nós precisamos ser um motivo de sobra para andar juntos, né? E essa vaidade, muitas das vezes, impede a vaidade denominacional, né? Porque muitas vezes alguns líderes ainda não entenderam que no céu o Senhor convocou tribos, línguas, raças e nações. Não há uma terra como aconteceu em Canaã. Vamos distribuir a terra. Então a tribo da quadrangular está aqui, a tribo da batista está aqui, a tribo da presbiteriana está ali, a meia tribo da Natal está para cá, e cada um viu no seu canto, e tudo bem. Não vai ser assim, né? E eu acho que vai ser uma surpresa para muitos que vão chegar lá naquele lugar e: cadê o irmão fulano, cadê o diácono ciclano? Não vem, não, ele está por aí, mas está espalhado no meio da multidão, está junto e misturado, né? E de repente ele fala: cadê o meu pastor? Meu querido, teu pastor já está lá para outras bandas. Então caça, dá um jeito de arrumar umas novas amizades, entendeu? Adicionar alguns a ele para os seus amigos, alguma coisa assim, e vai adicionando, porque aqui a coisa é diferente. Então agora parou com esse negócio, né? Não tem placa. Irmãos, eu acho uma coisa tão bacana, porque placa de igreja, né? Se fosse placa de igreja, fosse tão importante, ela ficaria aqui no altar. Por que ela fica lá fora? Porque ela não é tão importante assim. É claro, eu não vou desmerecer a história de homens que vieram de outras nações, vieram aqui, né, pagaram o preço, porque Deus enviou para essa terra missionários, homens que levantaram. Nós não podemos desmerecer isso também, não. Eles pagaram o preço, né? E hoje existem denominações históricas nesse país que marcaram seu tempo, deixaram uma semeadura bacana e tudo mais, né? Não queremos desmerecer isso, não. Não queremos desmerecer as histórias desses homens que foram espalhados por aí. Alguns vieram, levantaram um trabalho e deu continuidade, estão firmes até hoje. Isso pelo amor de Deus. Mas ainda assim, nós precisamos entender que somos um só povo. Amém. Porque quando o diabo se levanta, né, através da mídia, através da Rede Globo, através dos canais de imprensa e tudo mais, e toda essa conspiração, não se levanta contra a Igreja Batista ou contra a Igreja A, a Igreja B, a Igreja C, mas se levanta contra o povo do Senhor. Porque o diabo reconhece isso.
mas muitas das vezes nós não. Mas eu creio que, apesar de toda a dificuldade, nós somos muito bem-aventurados por insistir, né, nessa caminhada de unidade pastoral, né, das igrejas da cidade. Porque o Senhor ordena a sua bênção quando nós estamos nesse momento. Então as palavras que são liberadas nesse lugar sobre restituição, olha o que você perdeu, o que foi roubado. Mas peraí, eu faço parte da igreja de Cristo, acaso alguém pode me roubar? Quantas coisas que já tomaram, quantas coisas já intentaram contra o teu ministério, quantas coisas que levaram, né? Muitas das vezes levam um bom nome. Apocalipse capítulo 2. Eu vou citar essa igreja aqui, e é interessante que ele não está falando para a igreja propriamente, ele está falando para o anjo da igreja, ele está falando para o pastor aqui. E ele cita as cartas aqui do Apocalipse, né? Esmirna e por aí vai. Mas eu queria ter só nessa primeira aqui, porque eu acho que a síntese daquilo que eu quero falar é isso aqui. Mas capítulo 2, versículo 1 fala assim: o anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e ainda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os que achaste mentirosos. Tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti e moverei do seu lugar o candeeiro. O que eu faço? Chega mais perto. Tá. Onde eu estava mesmo? Candeeiro. Tem 3 candeeiros aqui. 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, e as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor Daniel que se alimenta da árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus. Deixa eu pedir uma coisa para você. A gente pega a igreja e leva a igreja com uma facilidade enorme. E quando a gente leva a igreja para um lugar devido para as coisas de Deus, ela entra. Porque ela chega assim, falando, eu preciso receber, eu quero. E às vezes, pastor, a gente tem uma resistência. Eu falo por mim, cara. O cara está pregando, espero que você não tenha isso, né? Talvez você seja mais santo que eu, mas aí chega o pastor, a gente fica medindo, nossa, falando isso, está falando aquilo, nossa, não devia estar falando isso. Irmão, vamos desarmar, vamos tirar o coletinho de pastor, o terninho de pastor, vamos compartilhar. Eu vim aqui para compartilhar com vocês algumas coisas que eu sinto que na atual conjuntura, principalmente nós pastores, que perseveramos na obra de Deus, que saímos de um projeto de vida e tem um ardor pelas coisas do Altíssimo. Nós precisamos desse texto que fala algumas coisas que eu vivi isso na pele, e eu espero muito que você não tenha vivido, mas meu medo é que 80% das pessoas, 80% dos pastores têm andado nisso,
tem vivido e tem perseverado por tempo. Eu estava conversando com o irmão esses dias, aí ele falou: para onde iremos nós? Né? Esse eu acho que eu lembro da nossa atualidade hoje, se só tudo vem da palavra de vida eterna. E nunca foi tão real isso como hoje. Onde nós vamos? Onde nós vamos? A gente olha no campo da política, a gente olha no campo da economia, a gente olha onde nós vamos, irmão. Fala para mim, vota em quem? Bom, para onde iremos nós? Se a gente olha para a religião, viu? Aonde nós vamos, irmão? Onde nós vamos? E ainda bem que tem essa última frase: só tu tens a palavra da vida eterna. Eu acredito que hoje o que Deus está falando é: vem para mim, deixa o meu reino, deixa o controle na minha mão. Isso que eu acredito. Bom dia, amados. Deus abençoe a todos. E eu vou ser bem breve, para que dê tudo certo no cronograma. Eu trouxe um vídeo para mostrar. Já tem o som? A construção do templo de Salomão. O povo da Igreja Universal vem trabalhando e construímos. Chegou o grande momento da inauguração em São Paulo. O Bispo Macedo abriu as portas para todos nós, pastores de todo o Brasil. Teremos um horário para que nós estejamos lá. Eu digo nós mesmo, não é nós da Igreja Universal. Nós pastores, todos. Dia 30 de agosto, às 10 horas da manhã. As informações vão ser passadas por e-mail para todos, mas eu trouxe um cadastro, um pequeno cadastro, só para me pegar o nome dos senhores e das senhoras, e-mail, endereço, telefone, tudo certinho, para a gente mandar o convite. O templo não vai estar aberto a público, não vai estar aberto à vontade, não. Haverá um controle rígido, até porque a primeira ideia desse templo é a santidade de Deus. É a santidade. Então vai ter um controle muito grande. Já está tendo. Então não vai ser liberada a entrada de qualquer maneira. Não vai ter cultos assim, de manhã, tarde, noite. Não. Mesmo que tenha, vai ser controlado. Tem um espaço de 10 mil pessoas, então nós estaremos lá em 10 mil pastores. No dia 30 de agosto. Nós aqui do sul de Minas estamos liberados para entrar. Eu não sei se vai chegar uma pulseira para todos. Amém? O convite é certo para aqueles que confirmarem a presença. Convite. Pastor e a sua respectiva esposa. Ou pastora e o seu cônjuge. Se for os dois, tem que entrar o nome dos dois no cadastro. E a gente tem que contar isso direitinho. São 10 mil lugares. Não pode ficar ninguém de fora e nem vai ficar vazio lá dentro. Amém? Vão ser 10 mil pastores lá dentro. Dia 30 de agosto. Compreenderam, sim ou não? Por que nós precisamos dessa confirmação? Porque o templo não vai ficar vazio nesse dia. É o dia dos pastores evangélicos do Brasil. É um momento inédito. O Bispo Macedo abriu as portas para a gente. Amém? Graças a Deus nós conseguimos conquistar isso.
Porque a igreja está fazendo 37 anos. E nunca tivemos uma reunião como essa dos líderes evangélicos do Brasil, na Igreja Universal. Assim como vocês também reconhecem a dificuldade de um pastor da Igreja Universal estar junto com os senhores. Como eu tenho procurado manter a minha fidelidade. Ou estou certo ou estou errado? Acabei de vir de Varginha, estou aqui. E não estou aqui por causa do vídeo, não. Eu estou aqui para cumprir a minha fidelidade neste grupo. E vou continuar. Quem quiser ver, vai ver. Amém? Porque nessas horas vão dizer, isso aí vamos esperar. Daqui a pouco ele some. Vamos ver. Eu não vou subir. E nessa reunião dos senhores, lá no dia 30, eu quero estar junto. Eu não vou estar como pastor da Igreja Universal. Eu vou ter minha reunião de pastor da Igreja Universal. Eu vou estar como pastor do Comparece. Amém? Amém? Eu vou estar como pastor desse grupo aqui. Eu assumi isso. E vou até o fim. Amém? Sei que Deus tem coisas grandiosas para fazer no nosso meio. Muito grande mesmo. É como esse templo. Extraordinário. Ó. Algo extraordinário. É muito além do que grande. Grande é o que Deus já tem feito. Extraordinário é que ainda está faltando Ele fazer. Amém? E Ele vai fazer. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. E talvez você precise dizer hoje, Senhor, faz de novo aquilo que há muitos anos atrás eu senti, Senhor, quando eu fui chamado, quando eu senti algo forte em mim, me direcionando ao ministério. Faz de novo, não deixa isso morrer. Isso já foi ministrado aqui, se não me engano, há 2 encontros atrás nossos. Mas faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Jesus. Pai, gera isso, Senhor. Gera esse desejo, Pai, da gente não se acomodar naquilo que nós fazemos, mas gera esse desejo, Pai, da gente poder estar contigo, da gente poder, então, ouvir-te mais, da gente poder se aproximar mais, da gente poder, Pai, ser influenciado pela Tua presença, da gente poder ser impactado por Ti, Jesus, a cada momento. Senhor, vem, gera isso em nós, Pai. Gera isso em nós. Oh, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai fazer uma grande realização, Senhor, dessa igreja que está mulher. Eu creio porque o anjo da igreja está presente. A gente vê a só de Jesus Cristo, o anjo da igreja. Quando encontra na rua, quando vai da nossa casa, é Jesus chamando. Eu peço a Deus poderoso, opera, Senhor, na vida de cada pastor aqui, Senhor. Opera sanidade na nossa vida, Senhor. Eu tenho clamado aqui, o Senhor é testemunho que os nossos pés nós não temos voltado como Abraão, Senhor, na minha casa. Eu espero algo de Ti, Senhor. Eu espero a volta do meu filho para a Tua casa, Senhor. Eu tenho orado, pedido e clamado. Eu queria lavar no sangue do Cordeiro. E eu tenho clamado, Senhor. E eu creio que aquele que começou a Tua obra é fiel e justo para completar. Eu espero em Ti, Senhor. Nós esperamos, a igreja espera em Ti. Esperamos também a Tua vida, Jesus. Que seja breve, maranata, vem, Senhor Jesus. Resgatar o Teu povo, Senhor. Sará essa nação. Usa nós, ó Deus poderoso. Nossa folha da videira verdadeira, como remédio para nós longe. Derrama, Senhor, sobre nós. Derrama hoje, nesta manhã, Senhor, porque o Senhor já falou conosco através do Teu amor. Abençoa, Pai. Abençoa cada pastor que vem aqui, Senhor. Cada filho que está aqui. Ouvindo, Senhor, um privilégio muito grande, Deus. Nós te louvamos e nós te adoramos na beleza da Tua santidade, Senhor. Fica conosco. Fica, Senhor. Fica conosco, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Senhor da glória.
ele agrada aos gregos e aos espanhóis. Hoje agrada também aos gregos e aos espanhóis. O César é daqueles pastores que fala bem no meio pentecostal e fala bem para os tradicionais. De vez em quando ele dá uns gritos que aí a gente se sente um pouco pentecostal, né? Então é que ele fala, nós saímos de casa, agora está participando demais. Fica à vontade, meu irmão. Somos seus ovelhas do seu rebanho hoje. Por favor, eu preciso ser pastoreado. Quem de vocês é? Vamos orar por ele? O Eterno, nós estamos diante do Senhor, um homem que entregou a vida a Ti, para te servir, para te adorar, para ser o Deus com a palavra, no meio do teu povo, e ele tem sido. Como nós colocou, nós precisamos de referenciais. Você tem sido uma referência na nossa cidade. Nós queremos beber, Deus, das tuas fontes nessa manhã. Derrama sobre o teu servo mais a tua unção, o ponto dela transbordar, Deus, e ressignificar em nossas vidas as bênçãos que o Senhor tem trazido sobre a vida dele. Fala conosco, nosso coração está sedento para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. Graças a Deus. Na minha apresentação, como eu falei, eu sou casado há 28 anos. Apesar de ser casado há 28 anos, eu tenho uma filha de 32, que veio para mim já com 6 anos, hoje essa filha já me deu neto. Eu tenho um filho casado que está com 26, 27 anos. Formado em História, mas esse ano ele largou a História e está começando com Teologia, na Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, né? E foi embora, ele é esposo, o Bernardo Campo. Tem um filho que mora em Brasília, está terminando o curso de Economia, e tem a caçula que está comigo, que faz Teologia desde 19 anos, né? Essa é a minha família. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, a partir do verso 47. O pastor Roque disse que essa tratar queria ser minha ovelha, e minha ovelha, quando eu olhei aqui, eu fiquei em pé. Então vamos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus. Lucas 22, a partir do verso 47, diz o seguinte: falava-lhe ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com o beijo traído do Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixa, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então dirigiu-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, e disse: Saíste com espadas e corretes, como para deter o salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Essa, porém, é a vossa hora, é o poder das trevas. Muito obrigado, meu Deus, pela tua graça. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por você nos deu mais um dia, por estar na tua presença, para nos usufruir da tua graça. Meu Deus, por nos reunirmos com os irmãos, podemos abrir a tua palavra. Muito obrigado. Fala conosco nessa hora, Deus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Para sentar, Jesus. Nós fazemos a oração do Pai Nosso, né? Talvez menos do que deveríamos, até às vezes com uma resistência, porque muitos a fazem de forma maquinal e repetitiva, né? E nós às vezes fugimos dessa prática repetitiva e às vezes nós não oramos a oração do Pai Nosso, né?
ali no capítulo 6 de Mateus, quando fala da oração do Pai Nosso, Jesus fala assim, tem uma frase que ele diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E às vezes nós olhamos para a nossa realidade e achamos que isso não acontece, ou isso está cada vez pior, porque o mundo está piorando, a sociedade está se degenerando, né? O que era, digamos, um padrão da sociedade que estava ser cristão para ter certas práticas, hoje nem os cristãos têm, né? Então hoje nós vivemos num momento muito complicado. É claro que eu digo que a igreja perdeu a referência de santidade. Ela só é lenta. É lenta. É claro que nós não temos aqui ninguém tão velho assim, né? Mas no início do século passado, a igreja não ia à praia. Porque isso mudou, a igreja não ia à praia. Mas depois começou a ir de novo. Aí você ia na praia e via aquelas meninas pulando a onda de saia, olha lá os três, né? Aí depois parar de usar roupa, para usar maiô. Usar camisa estava bem debaixo do mar. Aí passaram a usar maiô, né? E aí, agora usa biquíni. Sabe, filho? Se você pegar uma Ferrari e andar 300 km na direção, 300 km por hora, na direção do precipício, o que vai acontecer com você? Vai cair e vai morrer, né? Mas se você pegar uma bicicletinha e for a 20 km por hora na direção do precipício, o que vai acontecer com você? Vai morrer também. O problema é que a igreja está andando de bicicleta na direção do precipício. A santidade não é uma ênfase da igreja. Não é algo que a igreja anseia. A igreja está repetindo a história do povo de Israel. Queremos um rei, como todo mundo tem um rei. Queremos ser iguaizinhos ao mundo. Não precisamos ser diferentes. E não há diferença mesmo. Só que quando nós olhamos isso, nós achamos que a vontade de Deus não está sendo feita. Mas eu quero dizer para vocês que a vontade de Deus é sempre realizada. Porque Deus não se engana, Deus nunca perde, não perde o poder, não se distrai. Só que nós não conseguimos ver. E a causa disso é a nossa distância de Deus. O texto aqui que nós vemos, Jesus está sendo preso. É a hora que o mal está prevalecendo. Mas Jesus faz a declaração esclarecedora. Ele diz assim, versículo 52. Então dirigiu-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo, anciãos que vieram prendê-lo, disse: saíste com espadas e porretes como para deter o salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. E o que ele está dizendo? Lá em Mateus ele diz mais. Ele está dizendo, ele fala assim: vocês acham que eu não posso pedir mais de 12 legiões de anjos ao meu Pai para vir me socorrer? Ele está dizendo o seguinte: que aquela hora, aquilo estava dentro do propósito de Deus. Porque parece que é fraqueza, mas ele foi como estava escrito. Ele diz no João 15: ninguém tira minha vida, eu a dou para depois revê-la. Deus não quer me envolver, a vontade de Deus se cumpre. A diferença é que talvez ela não se cumpra na vida da maioria das pessoas e na vida de muitos aqueles que se dizem de Deus. Porque a vontade de Deus acontece na vida daqueles que se submetem a Deus. Só que às vezes a gente não vê nem Deus, nem as coisas de Deus claramente. E esse é outro problema. 1 Coríntios 2,14 diz o quê? As coisas espirituais se observam espiritualmente. Qual é o nosso problema? É que a gente quer entender as coisas espirituais com os nossos sentidos. Os seus sentidos foram dados a você para você perceber as coisas físicas, materiais. Só que a gente quer ouvir, quer tocar, e como a gente não toca,
que não existe, que não é real. Mas as coisas espirituais não se discernem pelos sentidos físicos, se discernem espiritualmente. E às vezes nós estamos perdidos, andando em roda, ensinando um povo a permanecer perdido, porque nós não sabemos ensinar como seguir e alcançar as coisas espirituais. É assim. O Senhor ressuscitou. 1 Coríntios 15, ali do versículo 3 a 8, Paulo vai dando uma lista daqueles que viram o Senhor. Ele começa a aparecer primeiro a certa, depois aos 12. E ele vai dando uma lista e diz assim: e apareceu a mais de 500 irmãos, dos quais a maioria vive até hoje. Mas ele não apareceu nem para Pilatos nem para Herodes. Ele só apareceu para aqueles que eram da fé. E às vezes nós queremos ver Deus com os nossos sentidos, mas nós precisamos aprender a discernir as coisas de Deus no Espírito. Eu quero dizer que a vontade de Deus se cumpre, porque o céu vem no coração daqueles que se submetem. O céu desce a terra por meio da vida daqueles que são do Senhor. Porque é assim. Então, quando nós contamos a história de salvação, falamos da história do nome de Deus, o que nós estamos dizendo? Estamos dizendo que o céu desceu por meio da vida e da história daquele servo. E o céu pode descer por meio da vida e da história de cada um de nós. Porque não é só a história deles que precisa ser uma história extraordinária. A nossa também pode ser. E nós podemos contar a nossa história. Os filhos dizem que eu gosto de contar a história. Eu gosto de contar a história. Porque quando eu conto a minha história, não conto a minha história. Eu conto a história da graça de Deus. E nós vamos contar para vocês como foi o nascimento ou a vida da minha filha, de cada um deles do lado. Se eu contar para vocês, porque toda manhã, quando eu abro o olho, eu faço 4 orações. A primeira dela é essa: Deus, muito obrigado, porque o Senhor me deu mais um dia para ver a sua presença. Porque quando eu tinha 36 ou 37 anos, eu tive um pico de pressão de 30 por 18. Quem já viu um reloginho desse de pressão sabe que o máximo tem lá é 30. Então a médica soltou e ele bateu. Pá! E ela ficou desesperada atrás de mim, gritando, falando assim: eu vou fazer, você é desesperado? O que eu posso fazer? Mais tarde, eu perguntei para a cardiologista, que era a minha cardiologista lá em Goiânia, eu dei para ela: querida, só para alguém que tem uma pressão dessa, a preocupação eu conheço 2, mas só o seu saber. Então você tem que contar a sua história, e quando você contar, as pessoas precisam saber que Deus veio e que fez a vontade dele, porque ele faz a vontade dele, naqueles que são seus. Às vezes a gente olha para a realidade e acha que as coisas acontecem automaticamente. Não acontece. Hoje nós vivemos para a igreja que o povo vive no stand-by. Quando está no stand-by, é igual funcionário público. Eu cresci em Brasília, eu sim também, né? Então a imagem que se tem lá dos funcionários públicos é que eles fazem o mínimo necessário. E a maioria dos crentes e alguns pastores fazem o mínimo necessário. Não sabe por que as coisas não acontecem. Nós precisamos aprender a fazer o melhor. Sabe, a gente considera Saul um péssimo rei, Davi um ótimo rei. Mas se você não comparar os pecados de Davi com os pecados de Saul, os pecados de Davi são muito piores do que os pecados de Saul. Mas sabe qual é a diferença? É que Davi queria Deus. Saul nunca quis Deus. Nunca quis Deus. Ali quando Samuel vai apresentar Saul para o povo, Saul já tinha se encontrado com Samuel, no capítulo 9, de 1 Samuel. Eu acho estranho que Samuel era o homem mais conhecido do reino, e Saul não conhecia Samuel. Ele vai perguntando, ele só se interessa por Samuel porque o servo dele falou assim: tem que
Aí ele resolve ir. Coloca a objeção, porque ele conseguiu ficar por bilhete, e o chefe diz: não, mas eu tenho um quarto de moeda aqui, eu dou e vamos lá. Aí foi. Só que ele nunca tinha visto Samuel. Ele chega na porta da cidade e pergunta assim para as moças que iam buscar: vem cá, o vidente está aí? Ela falou: tá, porque hoje ele vai sacrificar o Senhor. Pode entrar na cidade que você vai logo contra ele. E eles entram, então entrando, chega na porta da cidade, ele está de cara com Samuel e pergunta para Samuel assim: onde é a casa do vidente? Samuel fala para ele assim: o vidente sou eu. Ele não tinha interesse pelas coisas espirituais. Tanto que quando Samuel disse para ele assim, que algumas coisas iam acontecer com ele, ele ia sair dali e encontrar um homem que ia dizer que as primeiras pessoas sendo encontradas, depois ele ia encontrar 3 homens, que um levava 3 pães, outro levava um cabrito, outro levava vinho para sacrificar o Senhor, e ele ia dar aí 2 pães para ele aceitar, e ele depois se encontraria com os profetas, e seria cheio, e seria transformado todo homem, todos os que conheciam Davi, Samuel, Deus diz assim, todos conheciam Saul, Deus diz assim, todos conheciam Saul, disseram: Saúl entre os profetas? Claro que ele não tinha vida religiosa, não tinha interesse nas coisas de Deus. Depois de tudo isso, Samuel reúne o povo para apresentar o rei. E quando aí tira sorte, vai caindo na tribo de Benjamim, vai caindo na família, vai caindo na casa de Quis, cai sobre a pessoa de Saúl. Ninguém acha Saúl. Ninguém acha Saúl. Capítulo 10, 23, 24 lá. Aí Samuel consulta Deus de novo. E o que Deus disse? Ele está aí sim, escondido no meio da batalha. Querido, Deus queria dar um reino para ele está preocupado com as suas coisas. Deus quer dar um reino para nós. Às vezes nós estamos aqui preocupados só com as nossas coisas. E talvez a gente seja contado como Saúl. Saúl não matou, não adulterou com Davi, mas Davi tinha um coração que ansiava alcançar o coração de Deus. Porque quando a gente fala de homem segundo o coração de Deus, às vezes a gente pensa em perfeição. A palavra de Deus está falando de perfeição. A palavra de Deus está falando de interesse, de anseio por Deus. Deus quer alguém que queira mais Ele, e alguém que queira mais a sua palavra. Às vezes a gente não sabe, domingo está falando de igreja, eu falei sobre esse texto aqui de Efésios 5, e eu falei: vocês gostam muito de receita de bolo, então eu vou dar para vocês uma receita de bolo, né? Então ele começa ali no final do capítulo 4 falando de não dar lugar ao diabo e as coisas que dão lugar ao diabo, e no capítulo 5 ali a partir do verso 17 ele vai falando de como você se encher do Espírito. Efésios 5, 17 assim: por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando no coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor do Senhor. Essa é a receita para ser cheio do Espírito. E Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito. Mas sabe o que eu acho? Que às vezes a gente não tem tanto interesse em Deus. E eu uso um texto da Bíblia, na verdade 2 textos, que manifesta claramente o nosso desinteresse por Deus e pelas coisas de Deus, e escancar o nosso egoísmo e o nosso interesse só para as nossas coisas. Lucas 6, do 27 ao 31. Em Mateus, que é o paralelo de Lucas 6, Mateus 5, 38 e 42, fala, o subtítulo ali é da vingança. É ou não é? É isso mesmo? Vocês abriram aí? Estou exagerando? O subtítulo aí é da vingança. Só que da vingança ele fala assim: se alguém te ferir na face, está na outra. Se alguém levar na sua capa, deixa ele fazer a túnica. Se alguém te obrigar a dar uma milha, manda para ele 2. Essa é a vingança. Só que nós temos justiça própria. A gente aqui tem o direito de reivindicar essas coisas. Presta atenção. No versículo 42 do capítulo 5 de Mateus diz assim: dá a quem te pede, e não volte as costas ao desejo que lhe
Versículo 30 do capítulo 6 de Lucas. Alguém abra para mim e lê para mim. Eu dizer que eu estou exagerando. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Dá tanto de pé que se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Agora só uma pergunta. Isso é a palavra de Deus? Isso é a palavra de Deus? Por que a gente não ensina isso? E por que a gente não anseia isso? Porque se você não tem desejo de cumprir a palavra de Deus, você está em desordem. Você está em desobediência. Ah, pastor, mas é um padrão muito elevado. É mesmo. Mas eu tenho que ansiar. Eu tenho que querer que a vontade de Deus se cumpra. Porque eu sou referência. Se eu que digo ser referência não sei, como é que eu vou ensinar o povo nesse caminho? Como é que eu vou ensinar o povo a avançar? A vontade de Deus se cumpre. E ela se cumpre todos os dias. Porque o seu cresce na vida daqueles que anseiam o Senhor. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Tem muito que dizer. Para não pregar de novo, me ocorrem duas mensagens. Uma que eu ouvi de Adevaldo Ramos, seu título é Devolva-me a Igreja. Procure esse texto e essa mensagem na internet, e você vai ver que é um chamado de Deus aos pastores para que os pastores entreguem a Deus aquilo que sempre foi dito. A igreja é o Senhor. E a outra mensagem é que eu preguei no domingo passado, dizendo a Deus aquilo que sempre a Ele pertenceu: o poder, a honra, a glória, a majestade para todos sempre. Amém. Não é nossa, é do Senhor. Que nós guardemos essa palavra com temor e tremor nos nossos corações. Nós somos homens de Deus. Não há uma inversão do termo. Nós não temos um Deus que é nosso. Nós é que somos Deus. Eu quero agradecer ao Senhor por me fazer lembrar dessa verdade espiritual mais uma vez essa manhã. Eu quero me curvar diante de Deus. E eu queria orar com vocês, 2 ou 3 irmãos que voluntariamente quiserem levantar a sua voz, orar. Enquanto você estiver orando, eu estarei de joelho pedindo a Deus perdão pelos meus pecados. Talvez eles não sejam tão terríveis quanto os de Davi, mas podem ser um pouco parecidos com os de Saul. Tem hora que eu acordo de manhã cedo também, e por causa dos meus compromissos e atividades, a tendência natural é fugir do centro da vontade de Deus para tentar resolver as coisas sozinho. Mas se você faz isso como eu tenho feito de vez em quando, eu acho que esse é o tempo de nos curvarmos diante de Deus, pedir ao Senhor mais uma vez perdão pelas nossas omissões, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Que mais uma vez Ele nos abençoe, renovando sobre nossas vidas o nosso chamado, derramando sobre nós mais a tua unção, nos trazendo cada vez mais para o centro dessa vontade que há de se cumprir a despeito da nossa vontade. A vontade dele é permanecer para você. 2 ou 3 irmãos que quiserem orar, por favor, levante-se e fale com o Senhor.
Senhor Jesus, nós entramos na tua presença através da oração. Nós estamos envergonhados diante da tua palavra. Quantas vezes nós declaramos a tua palavra, mas não temos pedido a tua palavra. Hoje a tua palavra veio para arrancar dos nossos corações toda soberba, toda arrogância, toda predisposição em achar que podemos e fazemos sem a tua permissão. Tem misericórdia das nossas vidas. Temos pecado contra ti, Senhor. Temos pecado contra ti quando não atentamos para a tua mensagem como ela deve ser entendida, Senhor Deus, nós queremos ser transformados hoje pelo poder da tua graça, Senhor. Nós queremos estar no centro da tua vontade, Senhor. Nós não queremos dar e fazer com as nossas próprias mãos, mas nós queremos que o Senhor nos dê a condição, a direção, a hora, o momento, em nome de Jesus, que é hoje nas nossas vidas, transforma os nossos corações para que nós possamos ser família que nos perdoa esta manhã, Senhor. Muda no nosso coração aquilo que tem que ser mudado com urgência. Ó Senhor Deus, nós queremos ser aprovados não pelo mundo, mas nós queremos ser aprovados por ti. Tem misericórdia das nossas vidas. Faz um milagre em cada um de nós, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus.
daquilo que Tu tem nos dado, Senhor Deus, mas a nossa vida, Jesus. Obrigado, Pai, porque Tu tem nos chamado para ser líderes na Tua casa. Que a Tua bênção esteja sobre nós e que a Tua graça esteja sobre nós e sobre essas finanças, Senhor Deus, para que tudo aqui, aquelas pessoas que forem trabalhar com elas, Pai, possam, Senhor, Te ouvir, Jesus, e destinar para o lugar certo. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. A Ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja estar. Imaginar
posso ensinar um menino o lugar dele, se ele nascer de novo. Eu não sei como fazer isso no meu dia a dia. Mas eu também aprendi que eu não estou buscando o Senhor uma estratégia para o átrio. Eu estou buscando o Senhor limpar o átrio. E ter no átrio só aquilo que importa, que realmente interessa ao Senhor. É o que eu quero, Senhor. Quais princípios o Senhor quer me mostrar? Eu não uso nem apontar para o Senhor os meus personagens universais, que eu achava que era só comigo, só estava lá naquela igreja, o Senhor me pôs, o Senhor me resolve. Eu não quero nem mostrar para o Senhor os meus personagens, eu quero que o Senhor me fale das tuas soluções. Eu quero, Senhor. Talvez você tenha liberdade de orar com alguém. Talvez você precise que alguém ore com você. Eu convido você a se levantar, ou sentar onde está, orar com mais alguém. Senhor, nós não podemos nos contentar só com esta linha. É muito pouco. Eu desejo que o Senhor faça algo poderosamente, o Senhor faça algo. Na continuidade desse dia, desta semana. Te adoramos, ó Senhor, digno és de glória e louvor. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Você pode entrar no site, tem anotado os CDs aí no site, você pode entrar no site e baixar aquele material que eu falei nas células dos pequenos grupos, onde eu tenho esses gráficos, esses desenhos, os vídeos pequenininhos, são vídeos de 10 minutos, 15 minutos, que ensinam sobre esses gráficos do tabernáculo. Isso vai ser de alguma forma frutífero para os irmãos. Compartilhar com o Senhor. Tem idade para compartilhar com eles. Eu queria lembrar algumas coisas. A primeira palavra do texto sagrado, e esse texto sagrado é um pedaço do texto sagrado. A Bíblia deixada por Deus a nós é uma parte de um mistério infinito que nós vamos passar a eternidade dentro. Tem acontecimentos, histórias. Deus separou algumas histórias para revelar a Ele mesmo, mas nós vamos ter infinitas outras histórias. E esse texto sagrado, que é a palavra de Deus, ele começa com uma palavra. E todo o texto sagrado está em torno da palavra. Na verdade, todos os textos sagrados todo o texto sagrado está em torno de uma pessoa que é a palavra. Por isso que todo o texto sagrado está em torno de uma palavra que é
palavra. Por isso que toda a nossa vida está em torno de palavras. É impressionante que até o mais novo elemento da natureza, do universo, leva o nome de uma palavra. Tudo que existe em qualquer idioma da Terra, em qualquer religião da Terra, até entre os ateus, tudo que existe é chamado de uma palavra. O universo significa uma palavra. Por que tudo que existe se chama universo? Porque tudo que existe vem de uma só palavra. Literalmente, fisicamente falando, Deus liberou uma palavra. Mas espiritualmente, eternamente, porque tudo que veio existir, conforme João diz, veio existir por causa do Verbo vivo, que é Deus, que é Jesus. Então toda a ciência e tudo que existe no universo, tudo que a matéria pode compor, tudo que a matéria pode realizar, tudo que pode ser executado com a matéria, tudo que o vento, tudo o que nós nem sabemos, nem conhecemos, pode executar nessa terra e por toda a eternidade vem de uma palavra: Jesus. Então toda vez que o ateu fala assim, não, porque no universo ele está glorificando a Jesus. Ele está dizendo que tudo que existe vem de uma só palavra, universo. E nós conhecemos esse universo. Nós conhecemos pessoalmente esse universo. E nós somos chamados por esse universo. Ouvimos uma palavra: Filho, eu te quero. Para conduzir inúmeras outras pessoas a seguirem uma só palavra, um só verbo: Jesus. Pelo poder da sua palavra, todas as coisas vieram a existir. Tudo que existe, cientificamente, misticamente, espiritualmente, emocionalmente, metafisicamente falando, tudo que existe vem de uma palavra: Jesus. E o texto sagrado é a revelação de uma palavra. E a primeira palavra do texto sagrado tem uma importância imensurável. E a primeira palavra do texto sagrado é princípio. Bereshit. Gênesis capítulo 1, verso 1. Princípio. E nesse versículo, na verdade, nessa parte do versículo, está a principal lição que eu e você precisamos pôr em prática todos os dias. Princípio. O que é princípio? Já apanhei demais, já sofri demais. Hoje não, também não. Mas eu piso mesmo. Então nós vamos ver que Jesus não está mais. Mas se eu for temente ao Senhor, eu vou para a cruz. E na cruz eu morro. Mas na cruz eu ressuscito. E se eu ressuscito, eu sou como uma criança. E o Senhor me dá, agora eu posso te ensinar. Mas por que o Senhor me ensinou há 10 anos atrás? Porque há 10 anos atrás você tinha 25 anos. Agora você morreu. Mas por que o Senhor esperou esses anos todos para eu morrer? Porque você estava vivo. Você queria fazer do seu jeito. Você achava que sabia. Eu tinha que deixar suas forças. E não. Agora que você está no último suspiro, eu vou permitir o último golpe. E aí você vai dizer assim: não aguento mais. No dia o Senhor falou comigo: você acha que intercessão é o quê? Você acha que intercessão é um programa? Hoje eu vou interceder. Intercessão é o grito desesperado de alguém que não sabe mais o que fazer. Clamor
choro no altar não é uma atividade do pastor da quinta e da segunda de manhã. Não atendo o telefone porque esse é o tempo que eu digo. É a dor, o desespero que te acompanha nas férias, que põe-nos no hospital, que nós tomamos o Rivotril da vida, e o diabo faz questão de optar por algumas, ou oferecer algumas soluções paliativas. Se eu mudar de cidade, se eu mudar de igreja, não vai resolver, não vai resolver. Até que eu morra, Senhor, morri. Não tem mais, não faço mais nada. Eu vou ficar aqui morto. O urubu vai vir, as moscas virão. Tentei me defender tanto das moscas, dos urubus, que queriam que eu caísse, que eu ficasse assim mesmo nessa condição. Mas Senhor, agora vai vir mesmo. Agora o Senhor vai mover o teu Espírito. E o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus vai agir e se manifestar dentro de mim. E vai me levantar para um lugar onde eu vejo todas as coisas. E você vai ter, nesses próximos dias, os seus axiomas. Não é fruto da nossa inteligência. É quando o Espírito Santo vem com aquela doce voz assim, filho. Lembra disso? Dá para prestar atenção nisso? Sabe o que é isso, filho? Todo problema do carro é universal. Meu Deus, como eu nunca pensei nisso. Eu tenho mais para te ensinar. A palavra do Senhor diz em Efésios 4, verso 11: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento. Diga comigo, aperfeiçoamento. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o desempenho do ministério. Que ministério? A edificação do corpo de Cristo. Essa palavra aperfeiçoamento, ela é a palavra catartismos, o grego. E na origem dessa palavra está o entendimento de o que estava fragmentado ser alinhado. Então você pode trocar sem nenhum prejuízo, pelo contrário, ampliando o entendimento, tendo em vista o alinhamento dos santos. Por anos eu entendi esse versículo de forma correta, como você também entende. O que Deus quer fazer é nos aperfeiçoar. Mas por anos eu entendi assim: eu estou sendo aperfeiçoado. E em parte é verdade, eu tenho que me tornar o melhor marido. Eu preciso me tornar o melhor pai. E quem vai dizer isso é minha esposa e meu filho. Eu preciso me tornar o melhor pastor. E quem vai dizer isso são minhas ovelhas. Em que é que eu me tornei melhor? Eu estou construindo mais, eu estou conquistando mais. Não. Eu estou mais manso, eu estou mais humilde, eu estou mais amoroso, eu estou ouvindo mais, eu estou mais companheiro, eu estou mais sábio, mais maduro. E isso é verdade, Deus quer nos aperfeiçoar. Mas a palavra catartismos, ela nos amplia a visão. E aí eu fui entender pelo Espírito Senhor que não é só eu ser aperfeiçoado, mas é eu ser aperfeiçoado e eu estar no meu devido lugar. Aqui, assim, devido. Esse é o seu devido lugar. Porque todas as vezes que Deus me aperfeiçoar, eu estarei mais no meu devido lugar. Então agora, se eu sou o marido mais amoroso, eu vou abraçá-la e eu vou ter uma palavra do Senhor para minha mulher. Então eu estou mais no meu devido lugar. Se eu ministro no louvor, se eu prego a palavra, se eu cuido de alguma área da igreja, quanto mais aperfeiçoado, mais parecido com Jesus. E quanto mais parecido com Jesus, mais fruto naquele lugar que Deus me plantou. Então mais as pessoas vão dizer: você está no lugar certo.
aí o Senhor vem e coloca outro irmão no seu devido lugar. E o Senhor vem e coloca outro irmão no seu devido lugar. Nós tentamos votação, regulamento, estatuto, nós tentamos tanta coisa e a gente ainda está pedindo: Senhor, manda um outro tecladista, Senhor, podia mandar um evangelista para essa igreja porque eu estou precisando. A gente busca, a gente tem recurso para buscar, mas a palavra de Deus diz num princípio tão simples que no mover do Senhor, aperfeiçoando a cada um de nós, Ele alinha os santos. Ele vai pôr um para uma área, outro para outra área, outro para outra área, e eles todos estarão alinhados. E sabe o que acontece com cada um alinhado? Você já viu o cofre? 19 direita, 25 esquerda, 3 voltas, 15 direita, e por último vai no 6 esquerda com 3 voltas. O que você está fazendo quando gira aquela peça? Você está alinhando os pinos. Na hora que todos os pinos estão alinhados, o que acontece? E o que é que tem dentro do cofre? Sempre tem tesouro. Por que não se abrir o tesouro do Senhor para nós, para minha vida, meu casamento? Porque eu preciso. Então eu vou me alinhar. Não é um pino só, são muitos pinos. Então nós, como denominação, vamos estabelecer agora o colegiado. Não, o presbitério funciona. Não, tem que funcionar assim. Não é a organização terrena. É o Espírito do Senhor aperfeiçoando esse homem. E ele vai cada dia mais parecido com Jesus. Fluir nos dons, no ministério, na frutificação, no amor. Ele também. E numa igreja local pode ser pequenininha. Cada um vai se alinhando. E cada um vai se alinhando. Uma das representações mais lindas do se alinhar é essa aqui. Cada um vai se alinhando. E essa representação. E tem aliança. E tem amor. E tem amizade. Tem companheirismo. Tem transparência. Tem interdependência. Porque cada um está ficando no seu lugar. E quando cada membro do corpo vai ficando no seu lugar, o corpo fica bonito. O nariz não está fora do lugar. O nariz não é grande demais. Não é pequeno demais. O braço não é torto. O dedo não é torto. Não falta uma mão. Tudo bonito. Que coisa linda esse corpo que está sendo gerado nessa igreja. Que igreja linda. O que é eles? O que eles fizeram? Um templo? Não é templo, não. Eles são lindos. Por quê? Porque eles estão alinhados. Por que eles estão alinhados? Porque essa igreja tem uma metodologia que funciona, é o jeito. Não. Pode usar até algumas ferramentas que são úteis, mas eles estão alinhados porque o Senhor está aperfeiçoando cada um deles. Como? Podem se sentar, obrigado. Como o Senhor está aperfeiçoando? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei. Vermelho, amarelo e azul são cores primárias.
povo ir para me adorar. Deixa meu 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 povo ir para me adorar. Estou saindo do Egito. Estou saindo do Egito. Estou saindo do Egito. Estou saindo do Egito. Brasil, tu és escolhido. 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 Para adorar ao Rei. Para adorar ao Rei. Para adorar ao Rei. E marcharão e cantarão. Jesus é o Senhor. Escuta a minha alma. Jesus é o Senhor. É pra você ouvir. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Vai fugindo. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Esse é o povo. Jesus é o Senhor. Ele é. Jesus é o Senhor. Ele é. Jesus é o Senhor. Ele é. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo um avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Chamo existência ao que não posso ver. Digo a mim mesmo, vai acontecer. Buscarei de todo o coração. O meu clamor insistente no altar move o universo ao profetizar. Eu sei, o impossível não existe. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. E nunca mais serás envergonhado. Agora, porém, declara ao Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento, com pranto, rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, pois Ele é o vosso Deus. Reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar orando. Poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança zombaria, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o vosso Deus? Brasil, ouve, ó Brasil, a palavra revelada sobre ti está. Brasil,
vazio, plenitude e unção do Espírito terás. E comerás abundantemente, fartarás para sempre e louvarás o nome do Senhor teu Deus. Que maravilhosamente para contigo proceder, Brasil, és do Senhor Jesus. Então o Senhor mostrou-se zeloso por sua terra e teve piedade do seu povo.